glória a Deus e glória a Deus. Obrigado, meu Pai, por esse momento precioso, Pai, por a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Obrigado, Pai, por todo o temor, Pai, que eu sinto ao subir aqui, Pai. Responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, que essa palavra irá como uma semente, Pai, irá frutificar, Pai. Irá sanar dúvidas, Pai, a respeito de honra. Irá realmente, Pai, gerar frutos, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, que a graça do Senhor, Pai, é abundante nesse meio, que cada um venha receber do melhor dessa terra, que é a palavra do Senhor, em nome do poderoso Jesus. Amém. Pode sentar, galera. Louvor, muito obrigado. Vão na paz do Senhor e voltem daqui a pouco. Não, tecladinho não. Pensei no violão, mas eu acho que... Não, se quiser. Não precisa não, vai dar para ir hoje. Mas um dia eu peço. Meu sonho é pedir a bateria um dia, mas acho que eu nunca combino. Não vai, não. Ei, gente. Todo mundo bem? Glória a Deus. Então, o tema do mês é a respeito de honra. Eita, glória. Amigo, é bênção demais. É honra, meu amigo. Ô, glória. Eita. Agarra. E o tema que eu vim para trazer para vocês aqui a respeito disso é honra independente de... Honrar, independente de... E acabou-se, meu amigo. Se você aprender isso, você vai desfrutar do melhor dessa terra, que é a presença do Senhor. Amém? Vamos abrir lá em João 13, do 1 ao 17. Por gentileza, é um texto um pouco grande, mas é de grande importância, todo mundo está atento. Quem abriu, dá glória a Deus, aleluia, amém. Mas glória a Deus, abriu só uma parte. Glória a Deus, aleluia, amém. Todo... Ô, glória, esse lado de cá está pegando a visão. Gente, lá vai falar a respeito da lavagem dos pés dos discípulos. Vamos ao seguinte, no versículo 1, todo mundo junto? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para com o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui fala a respeito também da última ceia com os discípulos. No versículo 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Jesus, de Deus, ia para Deus. Versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou a água numa bacia. Rapaz, que versículo aqui, top. Deitou a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E ao enxugá-los com a toalha com que estava cingindo, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus, e disse-lhes, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Versículo 9. Disse Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e minha cabeça. Pedro é exagerado. Pedro é aquela pessoa, meu amigo, que depois de corrigido, o cara começa a exagerar. Meu amigo, se não pode, antes era o pé, agora o cara quer a cabeça, quer o corpo todo, quer ser banhado na água que Jesus está lavando. Só para não ser afastado de Jesus. Aí, a respeito disso aqui, vai falando a respeito da situação. No versículo 11 diz o seguinte, porque bem ele quem o havia de trair, pois disse, nem todos estáis limpos. Então, depois que lavou os pés, tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa, lhe disse, entendeis o que foi feito? Então, depois que tudo Jesus fez, levantou, pegou a toalha, pegou o balde, foi de um por um, lavou os pés, ele sentou na mesa e perguntou para eles, vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Uma pergunta bem simples. Aí, versículo 13. Vós me chamais de mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, um mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavais os pés uns dos outros. Então, se Deus, ou se Jesus, que é a personificação de Deus aqui na terra, lavou os pés dos discípulos, nós também devemos repetir isso, porque se o maior
que está sobre todas as coisas, fez isso, logo também devemos fazer. Mas, Roberto, o que é isso de lavar os pés? Eu não entendo ainda. Fala o seguinte, quem fazia a lavagem dos pés era o escravo, era o menor da casa. Esse dever, porque realmente, se for parar para pensar, rapaz, chega aqui, aí tu vai sentar à mesa, agora antes tu tem que lavar os pés. Só que quem vai lavar é uma pessoa. Aí essa pessoa era o escravo. Amém? Todo mundo entendeu isso? E também porque as mesas eram baixas. As mesas em si, então logo os pés ficavam próximo à cabeça. Por isso essa lavagem toda. E também outra coisa, e que a casa era emprestada. Onde foi a Santa Ceia, a casa era emprestada. Então não tinha um escravo à disposição para isso. Logo Jesus se disponibilizou, se colocou como servo para poder servir a todos ali nesse momento. E esse para mim é um dos momentos mais lindos, é um dos momentos mais lindos em relação à honra. É onde Jesus se coloca na posição de Jesus, mas se coloca na posição de servo, para poder servir, honrando cada um que está lá. Mesmo não precisando, ele fez esse ato para poder ensinar como se deve andar. E também onde o constrangimento tomou de conta do ambiente. Imagina, você está aqui, bota na situação, a pessoa mais topada da sala, vem fazer um serviço, mas onde ele não deveria fazer, onde alguém deveria fazer para ele. Ele se coloca nessa situação para poder fazer com todos. E o seguinte, mas agora, Roberto, o que é essa questão de honra que tu tanto fala? Esse aqui foi um exemplo muito bonito, mas a questão de honra é muito mais além do que isso. Honra é tratar com grande consideração, é se esforçar para colocar a pessoa em primeiro local. A pessoa, Deus, é quando nós colocamos nosso coração destinados ao Senhor Cristo. O segundo ponto é respeitar imensamente, considerar altamente. O que é isso? É além de palavras. Honrar realmente é muito bom em relação a palavras. Você é bênção, tu fez um trabalho maravilhoso. Mas muito mais do que isso, é a gente honrar com o nosso tempo e nosso serviço. Isso é a honra principal, porque a gente abdica daquilo que a gente tem de mais precioso, que é o nosso tempo. A gente tira da nossa qualidade ali para poder ir para um canto, servir uma pessoa, para poder realmente honrar a vida dela que tem feito conosco. Amém? No terceiro ponto é tratar com deferência e cortesia. Deferência se fala a respeito do seguinte, que a pessoa decide escolher fazer isso. É quando a pessoa bota no seu coração que eu decido honrar essa pessoa. Eu decido fazer isso por essa pessoa. E a cortesia entra com o seguinte, tira todo tipo de murmuração. Se você vai lá, você viu a pessoa e daqui a pouco está murmurando, meu amigo, valeu de nada. É melhor tu ficar no seu canto e vir outra pessoa para poder ganhar o galardão da pessoa. Amém? Então, é o quê? Decidir colocar ela, mas também não murmurar. Fazer isso para o Senhor. Amém? Todo mundo entendeu isso? Tratar como valioso e precioso. Realmente, aqui é o ponto-chave, porque é da mesma forma que Jesus olhou para a gente, quando ele se colocou, diante da situação que ele se encontrava na cruz, ele olhou para a gente e colocou nossa vida aqui, acima da vontade dele, para nos salvar. Meu amigo, se isso não é honrar a nossa vida, meu irmão, eu não sei o que é não. Aqui é o ponto-chave. E, obviamente, valorizar as pessoas. Mas, infelizmente, essa cultura vem se trazendo cada vez mais, a gente vem aprendendo isso no meio evangélico, dentro de casa, fora de casa, mas, infelizmente, existe a cultura da desonra, onde o pecado está sobre o mundo e a desonra também é uma forma de pecado. A desonra em si, obviamente, é ao contrário da honra. Todo mundo pegou? Ah, mas se não pegar, aí tem que rever isso aí. Então, o que é uma desonra, Roberto? Eu aprendi o que é honra. É realmente abdicar do meu tempo com qualidade, vou honrar essa pessoa com todo o meu amor do coração, não vou murmurar, vou fazer o bem para ela sem pensar em quê e bênção. Mas agora o que é desonra? É ignorar uma pessoa, é quando você está conversando aqui, alguma coisinha, uma resenha, aí vem uma pessoa, você já ignora. Ou a pessoa vem falar com você, você nem dá bola, você já só descarta. Outra coisa é com indiferença. Isso daqui, o nosso maior exemplo que tem para mim é em relação a Saul, onde ele já não estava mais com Deus, mas mesmo assim, ele tratou com indiferença com Jesus, ou com Deus. Então, gente, a questão da indiferença é muito importante.
Responder com arrogância os amigos, os pais, a liderança, meu amigo. O que tiver sobre você, sobre é baixo, né? Acima de você, então, acima de você é responder com ignorância. A pessoa vem, dá uma boa noite, fala aquele boa noite, parecendo um bicho velho. Boa noite, boa noite. Aí o cara fala assim, e aí, como é que você está? Eu estou bem. Nem pergunta como é que a pessoa está bem. É aquela arrogância no coração. Isso é uma desonra com a pessoa. E outra coisa é brincar com o pecado. Onde você sabe que é falho nesse pecado, que está buscando conforto, está buscando refrigério, está buscando avançar, você fica se colocando uma prova. Colocando naquela situação de, não, eu vou só fazer o teste para ver se eu estou bom mesmo. Pelo amor de Deus, tu vai tentar? Então, pelo amor de Deus. Então, também isso é um ato de desonra. Mas por que isso específico? Porque você está desonrando com o que Jesus fez na cruz. Quando você se coloca nessa situação de pecado, você desonra com o Senhor, que é muito importante. Amém? Mas Deus transforma isso. Glória a Deus. Amigo. Em Romanos 12, 2 fala o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente não pode se acostumar com a desonra, que é o que o mundo está nos ensinando. Mas a gente deve se renovar e praticar a honra no nosso meio. Porque Jesus é conosco. Amém? Mas agora, Roberto, quem devemos honrar? Primeiramente, quando vocês vão chegar nesse patamar do casamento, você tem que honrar o seu cônjuge, porque vocês são só uma carne. Outro ponto, os pais. Vocês têm que honrar os pais. Ah, mas não é... Meu amigo, o que habita dentro de você é muito mais importante. Para quem não está pegando 100%, assistir a ministração de Bia. Ela vai ensinar, certamente, o que é a honra, o que é o amor. Que a nossa expectativa está sempre em Deus e não nas pessoas. Amém? E o terceiro, autoridades. Professores, líderes, chefes de polícia. Oh, pegou? Pegou, mas pegou. Chefes, enfim, polícia, aí vai. Mas essas autoridades também merecem reverência. Porque eles são colocados numa posição onde são autoridades sobre a gente. Então a gente não deve agir com falta de respeito, com arrogância, de forma nenhuma. Eles estão ali para nos proteger, para nos ensinar a ser um melhor cristão e ser uma melhor pessoa na nossa região. Amém? Mas existe uma diferença muito grande em relação a isso aqui tudo, sobre a questão de o que é ser cristão e o que não é ser cristão, que eu estou ensinando aqui agora para vocês. Mas a diferença é que não ser cristão se remete à orfandade. O que é ser órfão? Aquele que não tem um pai, uma mãe, e aí vai. Mas eu falo sobre a orfandade espiritual. Tá certo? O que a orfandade traz para a gente? Competição, divisão e bajulação. Quando a gente está no meio, onde a gente está realmente órfão do Senhor, a gente não está com o Senhor. A gente está no meio de competição. O que é competição? Quando eu estou aqui, estou com o Felipe Andrei, a gente vai lá no evangelismo. Olha, sábado, pegado. Ele tem um chamado evangelista, eu já não tenho, o cabo já está na frente. Aí, com o meu espírito de divisão, eu chego, rapaz, eu vou converter mais que ele, eu quero nem saber. Aí eu vou passando na frente, vou cortando ele. Felipe André vai fazer tal coisa, só desviando a mente do cabo. Então, esse espírito de divisão não pode haver de forma nenhuma. Eu estou querendo diminuir ele para enaltecer o meu, não é nem o de Cristo, é o meu nome. Para chegar no final de tudo dizer, rapaz, Roberto converteu 50 pessoas. Aí veio Roberto estava apelando. Trancou o Felipe Andrei no banheiro, deixou o dia todinho lá e pegou tudo em cara de Andrei. Então, gente, esse espírito de divisão é para quem é órfão da questão espiritual com Jesus. Divisão, criação de contenda. Isso aqui é óbvio. Isso aqui não precisa nem dizer que é errado. Quando você cria contenda com o irmão, o outro fica brigado com o outro, fica brigado com o outro. Você influencia o outro a ficar brigado. Esse espírito de divisão está repreendido em nome de Jesus no nosso meio. E tem a questão da bajulação. Quando você elogia a pessoa apenas por interesse. Meu amigo, isso aqui é forte demais. Chega no cabo, aí, meu amigo, tu tá bonito. Me leva para jogar videogame na tua casa? Olha. Meu amigo, espera nem o cabo dizer um obrigado. Gente, isso é um exemplo mais simples aqui, viu? Se for levar para a fase mais adulta, o negócio pega muito mais pesado.
Então, a bajulação é muito forte. Que, aliás, que muitas pessoas confundem em relação à honra e bajulação. Agora, o que é ser filho de Deus? Glória a Deus ao Senhor. É o seguinte, é servir e honrar. Olha, fácil demais, mano. É só fazer isso daqui que tu vai saber o que é desfrutar do melhor dessa terra. É quando você serve a pessoa e você honra com o teu serviço e com o teu tempo. É fácil demais, não precisa nem desfrutar muito disso aqui, não. Aí a questão é, por que nós fazemos isso? Por que os cristãos, nós cristãos aqui do meio, fazemos isso? Lá em Mateus, a respeito do Sermão no Monte, fala a respeito do seguinte, no versículo 43 do capítulo 5, não precisa abrir não, que tem o seguinte tópico, ame os que o odeiam. Olha que forte, como é que a gente vai amar uma pessoa que odeia a gente? Como é que pode um negócio desse? Meu amigo, é difícil de escutar, lá fora ninguém entende não, mas aqui dentro a pessoa já começa a, ei rapaz, realmente tem que fazer isso aí, viu, para ser cristão. Que diz o seguinte, no versículo 43, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está repreendido. No versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltrataram e os que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Pense numa tarefa difícil, negão, mas tem que ser feito. Essa é a diferença entre ser cristão e não ser cristão. Porque é fácil demais odiar a pessoa que odeia a gente, mas o mundo já faz isso. Então a gente tem que fazer o quê? Contramão do mundo, é fazer ao contrário. E por que o seguinte também? Mas porque essa questão de ser diferente é porque o que habita dentro da gente é muito maior do que está lá fora. Todo mundo sabe disso, amém? O que nós temos dentro de nós, quando a gente reconhece o que tem dentro de nós, é muito maior do que está lá fora, do que as pessoas fazem pela gente ou contra a gente, isso transforma a nossa mente. Isso nos coloca numa posição não de dependência das pessoas, mas sim dependência de Deus. Aqui sabem o que são em Cristo. Lá no próprio versículo João 13, agora no versículo 3, não precisa, se tiver já fácil, vamos embora. Mas diz o seguinte, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas. Repitam comigo, todas as coisas. Todas as coisas. O que é todas as coisas? Amém. Fácil demais. Jesus sabia o que Deus depositou na vida dele, que são todas as coisas. Ele sabia disso, por isso ele fez o ato de lavagem dos pés. Porque aquele ato não ia diminuir ele. No meio carnal da gente, em relação à questão do mundo, esse ato pode diminuir a pessoa. Olha lá a pessoa lavando o pé da outra, meu Deus do céu, como é que pode? Isso é feio demais. Mas no meio cristão, a questão é do serviço. Porque Jesus já sabia que ele tinha todas as coisas sobre a mão deles. Sobre a mão dele. Então isso não transformaria ele. Ele fez ato daquilo e ainda deu uma lição. Vocês vão fazer uns com os outros. Quem aqui entendeu essa mensagem? Glória a Deus. Então, existe um grande medo, um grande receio, que é o seguinte, que a dúvida, botei aqui, a dúvida de quem nós somos nos faz ter medo de levantar alguém. Que nem eu falei, se eu tenho dúvida de quem eu sou em Cristo, eu vou fazer de tudo para poder, Felipe André, meu amigo, não passar na minha frente nessa competição. Porque eu estou empenhorado só no meu nome, não no nome de Cristo. Agora, se eu olhar para Cristo, Felipe André, bora fazer uma dupla? Acabou-se, meu irmão. Se eu entrar no parque, é a igreja. Então, é essa união que a gente busca. É honrar as pessoas, assim como Jesus e Deus honra nós. Amém? Que nem eu falei, medo de servir para perder reputação. Tu tem medo de servir em tal canto? Ah, estou com medinho de servir porque a pessoa vai olhar feio para mim. Pelo amor de Deus, macho. Gente, serviço é serviço para o Senhor. Também para as pessoas, vocês vão alcançar elas. Bênção demais. Mas é para o Senhor.
Uma coisa que eu escutei bastante interessante em relação ao quê? Você vai escolher onde tu vai servir, bênção. Mas agora, se lhe chamarem para poder servir um canto que tu não quer, vá servir, meu irmão. Está precisando para a obra de Deus. Vá servir lá porque está precisando. Não é o que tu quer, mas é o que está precisando na hora. Se as coisas for tudo do seu jeito, meu amigo, acabou-se o mundo. Porque for do jeito de cada um aqui, acabou-se o mundo, ninguém faz nada. Mas agora a gente, como a união, como Jesus Cristo nos ensinou, onde é que a gente está chegando? Amém? Isso aqui é bênção demais. E um ato que faz a respeito disso, a respeito sobre essa dúvida, sobre a questão do medo, é lá quando Jesus está carregando o madeiro, levando chicotada, levando tudo que for de ruim, meu amigo, derramaram sobre o homem, carregando aquela cruz. O caba sofreu Jesus Cristo. Ele olha para as pessoas que estão fazendo isso, estão cuspindo, estão fazendo de tudo contra ele. Ele, com todo o amor do mundo, reconhecendo que Deus está dentro dele, a missão que foi lhe dada, ele disse, perdoa. Os perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Meu irmão, esse ensinamento aqui é para o resto da vida. O caba tinha de tudo. Ele tinha todos os motivos para murmurar, para reclamar, para desejar o mal, para cair fogo naquele lugar, cair relâmpago, terremoto, tudo. Mas ele falou, os perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Cristo que a gente deve andar no nosso meio. Essa é a questão de honra. Honra ao Senhor e às pessoas. A honra não depende de quem está na nossa frente, mas depende de quem está dentro de mim. Que é muito fácil. O pastor disse, chegar ali. Chegar, Roberto, Silva, aqui está o canto. Oxe, pronto, atente, senhor. O pastor disse, vem para cá. Roberto, vem para cá. Não gosto não, pastor, mas atente, senhor. Eu estou aqui para servir ao Senhor. Com esse pensamento, aí vem eu chamo fulano, fica aqui, está o canto. Ixi, não quero não. Ixi, não quero não. Gente, não é para você olhar para quem pede. É para você olhar para quem você faz. É para Jesus. É para Deus. Se alguém lhe pedir com todo o amor do mundo, venha servir em tal canto, me ajuda aqui. Amigo, se você tem a disponibilidade de disposição, pratique o bem. Que você vai ser recompensado. Pode não ser para aquela pessoa. Ela pode esquecer até do seu serviço. Mas Deus lembra. E Deus tem galardão para você lá nos céus. Glória a Deus. É bom demais essa mensagem. É um temazinho que eu gostei, viu? E o seguinte, mas a desonra tem perigo. Agora, qual é o perigo da desonra? Impede de agir. Vem impedir que Deus venha agir no local. Quando você desonra um irmão, quando você trata a pessoa mal, quando você realmente não consegue ver com os olhos que Cristo nos ensinou a olhar a pessoa, você acaba não dedicando, não honrando e não recebe de Deus nesse local. Imagina se eu venho aqui para cima, aí Letícia olha para mim, rapaz, Roberto está falando só asneira. Roberto, isso aqui. Ela não vai receber de Deus. Outra pessoa que está honrando a minha vida com atenção, vai receber palavra de conforto, aconselhamento, vai ser bênção. Mas pelo fato da desonra que ocorre na vida dela comigo, ela não recebe, não desfruta do agir de Deus na vida dela. Vocês estão compreendendo a importância que é a questão da honra? Mas você se imagina parar de receber de Deus? Está repreendido em nome do grande. Gente, é sério, isso é muito forte, a questão de desonra. Em Marcos 6, do 4 ao 5, diz o seguinte, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Bia até ministrou isso aqui na ministração passada. E lá não pôde fazer nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então, a falta de honra sobre Jesus na cidade que ele se encontrava, impediu ele de agir, de curar os enfermos, daqueles que precisavam. Olha a importância, olha o nível que chega a falta de desonra. Não é sobre quem é sobre quem está dentro de você. Tenham isso em mente com total convicção desse mundo. A honra pode impedir de você desfrutar, a falta de honra pode impedir de você desfrutar do melhor dessa terra.
E, meu amigo, é coisa boa demais o que Deus tem pra gente. Mas agora, Roberto, como é que eu faço para honrar? Você ensinou o que é honra, ensinou o que é desonra, você ensinou um bocado de coisa aqui agora, trouxe uns ensinamentos, trouxe uma noção geral do assunto. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu quero sair daqui mudando de vida. Eu quero sair daqui, meu amigo, honrando quem eu ver pela frente, independente de quem. Pode ser um mendigo na rua, pode ser uma pessoa no colégio que não fala comigo, pode ser um professor, pode ser todo mundo. Você quer sair daqui fazendo isso. Como é que é? Pelo serviço. Pronto, resolvido o assunto. Com palavras bonitas, nós honramos também. Eu digo aqui, minha esposa, meu amigo, você é maravilhosa, minha mulher. Você é amor da minha vida, você é a perfeita. É verdade isso. Receba. Ô, glória. Então, assim, eu estou honrando a vida dela, com todo amor, porque eu realmente acho isso na vida dela. Com palavras. Mas muito mais do que isso, é eu pegar ela, botar no carro, ir para o salão, voltar para casa, levar para outro canto, fazer a unha, voltar para casa, vamos no shopping. E aí vai cá. Amigo, esse ato de serviço é que realmente eu estou honrando mais ainda a vida dela. Porque é com o meu tempo que eu honro a vida dela. E assim você com o seu irmão. Rapaz, estou precisando de uma ajuda na tarefa de casa. Obviamente não é para colar. Não vou entrar nesse assunto aqui agora, não. Mas estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar a fazer essa fórmula aqui? Amigo, bênção demais. Você vai honrar a vida da pessoa com o seu serviço. Você não vai criar divisão ou competição com ele. Rapaz, estão roubando tempo meu. Falta de honra aí, viu? Estou brincando. Mas como é que aconteceu isso? Ou como é que aconteceu isso? Olha, a respeito disso é esse ponto principal. A respeito de honrar. Amém? Todo mundo compreendeu isso? Mas qual é os benefícios de honrar? Porque tudo que você faz tem recompensa nos céus. Todo mundo crê nisso? Glória a Deus. Deus galardoa, meu amigo. Amigo, eu aprendo com o Bruno Renner. Ele chega na gente, aí começa a fazer um serviço, faz outro, ele olha pra gente, rapaz, já estou com uma pedrinha lá na minha coroa. Recebi meu galardão. Eu, ô, glória a Deus. Aí agora eu começo a praticar isso. Tudo que eu faço, eu começo na minha cabeça. Rapaz, meu galardão está guardado, meu amigo. Me esqueça. Não é as pessoas. Benção demais para as pessoas. Mas lá no céu, meu irmão. Hoje você é doido. Eu quero uma coroa, tamanho do mundo, cheio de pedinho. Amém? Outra coisa também. Ativa o mover do Espírito. Ativa o mover de Deus na sua vida. Esse é o maior dos maiores benefícios de todos. Quando ocorre a honra, Deus age. Quando ocorre aquele momento que você tira seu tempo de qualidade, se abdica de tudo para poder fazer o bem para o próximo, honrar a vida dele, amigo, você recebe de Deus também. Glória a Deus. Outra coisa muito importante, faz as pessoas acreditarem no que elas podem ser em Deus. Isso aqui é bem bastante interessante. Volto no assunto de Felipe. Felipe, tu vai ser meu exemplo hoje. Eu vou chegar em Felipe Andrei. Felipe Andrei está cabisbaixo. Felipe Andrei está triste. Está lá em casa. Está repreendido em nome de Jesus. Mas está lá em casa, lá guardado. E falta o quê? 10 minutinhos para o evangelismo. E eu preciso dele para fazer a minha dupla, meu amigo. Só que eu moro em Juazeiro e ele mora lá no final do mundo. Mas eu vou lá na casa dele, busco ele, falo, meu irmão, tu vai, se arruma, negão, bota a tua melhor roupa. Bota, não quero nem saber, arrume teu cabelo aí pra trás, cabelo lindo, maravilhoso. É bonito demais. Você vai ficar pronto, amigo, topado, botar esse tênis da Vans, meu amigo, top. Tu vai comigo. Eu dei carona pra ele, eu fui até a casa dele, incentivei ele, aí chega no evangelismo, e esse cabo alcança 50 pessoas para Jesus sozinho. Meu irmão, se o galardão dele está alto, imagina o meu, que fui lá na casa dele, tirei do conforto. Cheguei a Felipe Andrei Ramos. Vou não, vai sim. Bora, cuida. Então, gente, é esse ato de serviço. Servir as pessoas também é servir ao Senhor. Isso aqui é um exemplo simples. Mas você pode estar em algum evento. O que me dei mesmo? Meu amigo, teve uma pessoa. Cadê tá onde? Tá aqui não. A menina trouxe 30 pessoas, meu amigo. 30. É uma multiplicação de GC já. É 2 GC. 30 pessoas a menina trouxe sozinha. Meu irmão, o galardão dessa menina no céu já tá lá, oxi,
Aí eu vou ficar com competição com ela? Amigo, a competição santa, viu? Quem trouxer mais ganha. Aí é bom demais. Aí todo mundo sai ganhando. Mas agora eu vou fazer alguma coisa para diminuir que ela alcance? Não, gente, não existe não. Se eu ajudar ela, aí é que eu ganho mesmo, mano. Que eu vou ajudar uma pessoa que trouxe 30 pessoas. Eu não posso ser ali que está lá na frente, mas eu sou a pessoa que também foi alcançada e recebi do melhor de Deus também. Todo mundo está compreendendo essa questão de honra? Honra é servir a pessoa, não apenas com palavras, mas com tempo. Se alguém lhe pede para orar no GC, se alguém lhe pede para trazer uma palavra, uma dinâmica, meu irmão, é para o seu crescimento. Honre esse pedido, porque ele confia em você, quer ver você crescer. É esse ato de honra que você vai ter com ele, que a gente olha com os olhos para vocês, como Jesus olha também para vocês. É com amor, é com vontade que vocês alavanquem nisso. E certamente vai lhe ensinar a se humilhar. Vai lhe ensinar que você não precisa estar no topo para receber de Deus, não. Você não precisa estar em cima do púlpito aqui para receber de Deus, não. Aqui sim, eu tenho mais responsabilidade que vocês. De fato, tenho mais. Eu vou responder por mais responsabilidade, vou sim. Mas não quer dizer que uma pessoa que está lá abrindo a porta para a pessoa entrar é mais importante que eu, não. Todo mundo vai receber de Deus de acordo com o que foi lhe dado. Então, o que chega nas tuas mãos, honrem. Porque é a fase de crescimento para vocês alavancarem e crescerem. E se humilhar, meu amigo. Quando a gente se humilha para Deus, a gente recebe mais ainda, meu irmão. Quando a gente vê que, meu amigo, no mundo a gente não tem nada. No mundo o iPad vai ficar, o celular vai ficar a bolsa, vai ficar o carro, vai ficar tudo. Vai ficar o hambúrguer, vai ficar o bolo que está guardado lá em casa. Bolo bom, tá esperando. Não tem bolo mais não, né? Tem não, droga, acabou. Vai ficar. Mas lá no céu, meu irmão, é para lá que eu olho. É visando lá o alto que eu vou olhando e vou andando no caminho do Senhor. Isso é honrar. As pessoas eu ensinei bastante hoje sobre a questão de honrar pessoas e pessoas. Mas existe a honra com o Senhor. Honre ao Senhor em tempo de qualidade, tempo de estudo, de oração. Honre ao Senhor, honrando os filhos dele aqui na igreja, honrando os pastores. Honre ao Senhor, que, meu amigo, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Todo mundo conseguiu compreender a questão de honra? Estão preparados para um mês maravilhoso, onde iremos desfrutar sobre a honra nas nossas vidas? Eu quero que vocês saiam daqui, meu amigo, procurando líder de GC. Meu amigo, vou fazer o que no próximo GC? O que é que eu posso fazer, meu amigo? Nem que seja para abrir uma porta, pregar um bis num papel, só para bater palma. O que é que eu faço o quê? Honrem, honrem e honrem, que vocês vão realmente desfrutar de que não é quem pede ou quem faz outra pessoa. O que importa é o que está dentro da gente. Todo mundo foi abençoado com essa palavra maravilhosa. Vamos ficar de pé um pouquinho. Gostaria que o louvor... É com você aí. Sem música não. Fechar nossos olhos, realmente se curvar ao Senhor, para a gente ter a noção do que a gente vai receber desse mês. O que a gente vai receber desse mês a respeito de honra. Tenha o coração aberto a isso, aberto 100% a mudarem de vida. Pai, muito obrigado, Pai, pelas vidas alcançadas aqui, Pai. Muito obrigado por cada palavra frutificando na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eles praticando a partir de hoje, Pai, a questão da honra na casa do Senhor e na casa dos pais, em todo canto eles vão honrar, independente de.
Vou honrar, independente de, porque é maior que está no coração deles, porque é o Senhor que habita no coração deles. É o Senhor. Eu tenho um testemunho bem breve, que a respeito, eu perguntei pra Bia, rapaz, eu conto ou não conto? Da questão da minha família. Eu, assim, uma família bem sucedida, bênção demais, maravilhoso, nunca faltou nada. Nunca faltou nada, meu amigo. Bênção demais, glória ao bom Deus. E que eu oro para prover isso na vida dos nossos filhos aqui da IBIA. Mas existe uma questão, existe uma falta. Existe uma abundância de bens, uma abundância de bens materiais, uma abundância de tudo em questão de relação a trabalho, dinheiro. Existiu bênção demais. Mas existia uma falta. Existia uma falta na nossa família que era tempo de qualidade. Mas Roberto, você tem todo o direito de ficar com raiva, de não conversar com eles, não fazer mais nada. Eu tenho direito. Se eu fosse do mundo. Mas eu, como cristão, zero direito. Porque como é que eu vou cobrar do meu pai, da minha mãe, algo que eles também não receberam? Quando eu entendi isso, eu fiquei, caraca. Da mesma forma, não existe test drive de pai, não. Você é pai, meu amigo, nasceu, é a tua primeira vez, ele como filho e tu como pai. E acabou-se, meu amigo. Então, ele está aprendendo e você está aprendendo. Quando eu entendi isso na minha cabeça, eu fiquei, meu Deus do céu. Não tem lógica ficar com raiva dele. Não tem lógica ficar magoado, não colocar culpa no mundo, não colocar culpa em nada. Não tem lógica nenhuma. Porque como é que ele vai me dar aquilo que ele também não recebeu? Como é que ele vai me dar aquilo que ele não tem a questão de Jesus no coração dele? Como é que eu vou cobrar isso dele? Não tem como. É com esse mesmo olhar, que eu quero ensinar isso para vocês, a questão disso. Honrar independente de. Hoje eu honro muito a vida deles, porque eles fizeram o melhor que eles puderam, de acordo com o que eles sabiam e de acordo com o que eles se dedicaram. Eles fizeram o melhor, aquilo que colocaram na mão deles. Basta eu agradecer, olhar para Cristo, que é lá que está as minhas expectativas. Ser alcançado, ter uma metanoia, mudança de mentalidade e buscar fazer isso na minha próxima geração. Dessa mesma questão, eu gostaria de saber se tem alguém aqui que não tem Jesus no coração ainda, que não reconheceu, que ainda não fez essa declaração. Por quê? Dessa mesma forma, o mundo nos ensina a fazer totalmente ao contrário do que eu fiz com meus pais. Ele nos ensina isso. Mas Jesus me ensinou a tratar totalmente diferente. E hoje nossa família é bênção. Então, gente, realmente quem não ainda confessou Jesus, não perca tempo não. É mudança de vida, meu irmão. É outro patamar. É uma bênção extraordinária. Porque você não muda só a sua vida, você muda a vida daqueles que estão ao seu redor.